Ele sempre viu os pais fazendo isso e agora ele está tentando fazer e está vendo quão difícil é, gente. Repara ali que é um jovem leopardo, ele capturou, conseguiu abater um impala gigante, mas não está sendo tarefa fácil levar lá para cima não. Você vê que ele ainda é jovem, é inexperiente e está tentando ali pelas primeiras vezes, gente, levar a caça lá para cima. E ele precisa fazer isso porque senão daqui a pouco chegam os leões e toma a comida dele. Até mesmo as hienas, se chegar, vai tomar a comida dele. E ele sempre viu os pais conseguindo levar a comida lá para cima. Ele está tentando fazer agora, gente, e tá vendo quão difícil é, velho. Ele tem muita força, ele morde, dá para ver que ele capturou um impala gigante, mas não está conseguindo, velho. Não é fácil não, viu? Os pais dele, gente, repara a facilidade que faz isso, viu? Um impala ali muito maior e o bichão já tem tanta experiência, gente, que sobe na maior facilidade. Eu não duvidaria, esse bicho era capaz de levar até um elefante lá pra cima, viu?